estamos muito felizes de estar aqui, né, no nosso segundo podcast, neste Papo Animal, onde a nossa pauta hoje vão ser os 20 anos da vida animal. O que nos dá, assim, muita alegria, muito orgulho, porque nasceu de um sonho, né? E todo sonho que se concretiza traz muita satisfação para aqueles que o sonharam. E então nós estamos muito felizes de poder estar aqui comemorando esses 20 anos. 20 anos, né? Quantas coisas acontecem dentro de 20 anos? Quantos nascimentos, quantas partidas, quanta evolução tecnológica, quanta mudança na maneira das pessoas se comunicarem, quanta mudança nos costumes mesmo, né? Então, passar por todos esses processos e se adaptando a eles e evoluindo junto com eles é uma coisa assim muito, muito estimulante, né? Nesses 20 anos de vida animal, é como se fosse uma criança que tivesse começado a crescer, né? Ela nasceu pequenininha, totalmente dependente daquelas pessoas que estavam ali. E essa dependência, vamos dizer assim, num primeiro momento, foi muito próxima minha e da Dani, que sonhamos juntas, porque praticamente a gente fazia tudo, né? Nós tínhamos uma funcionária e a gente ia fazendo tudo. E, assim, quantas vezes ficamos até tarde da noite cuidando desse filho que estava nascendo, né? Nos colocando ali de coração para ele. E foi muito bom ir vendo ele crescer, passar pela infância, passar pela adolescência. E agora está chegando nessa vida de jovem adulto, né? Porque nós acreditamos que ainda tem muito tempo pela frente. Ele ainda vai ser um adulto e vai chegar na maturidade e talvez a gente nem esteja mais aqui para ver isso, mas a gente acredita, né, que esse sonho ele vai ser incorporado para aqueles que estão junto conosco agora, que aprenderam a sonhar junto e que vão fazer com que isso aí cresça e vá adiante, né? E, assim, da onde a gente estiver lá, a gente vai olhar e vai dizer, puxa vida, meu filho está multiplicando e vai ser muito, muito, muito bom, né? Começamos num primeiro podcast, onde nós conversamos sobre a importância, vamos dizer assim, dos veterinários, porque esse sonho foi exatamente dentro disso também. Se não existissem os veterinários, não teria resolvido a gente sonhar, né? E a parceria que nós tivemos com eles. Então, foi assim, muito importante esse primeiro podcast, que foi uma homenagem, mas, ao mesmo tempo, foi assim, ver que essa parceria se concretizou e cresceu, né? E que durante esses 20 anos, ela só se consolidou. E que durante esses 20 anos, cada vez a gente foi agregando mais coisas, foi fazendo trocas maiores, né? E estamos aqui hoje exatamente porque isso pôde acontecer. O sonho foi incorporado também pelos veterinários. Então, esse primeiro podcast foi pensado nesse sentido, como uma homenagem mesmo, né? E esse primeiro episódio, ele está no YouTube, né? youtube.com/podcast Papo Animal. E está no Instagram, em cortezinhos menores, para que a gente possa verificar, né? E, assim, eu fiquei surpresa, porque eu não esperava que tivesse sido tantas pessoas, assim, que tivessem ido até lá, assistido, visto, e assim, trazido, né? Puxa, achei legal, quanta informação, como foi bom ouvir, aprendi tantas coisas. Eu fiquei surpresa com isso, né? E aí, talvez por isso eu esteja, assim, tão feliz de estar aqui para a gente poder realizar esse segundo podcast, né? E, assim, a gente tem que agradecer muito a todos esses tutores que confiam em nós, que vão lá, alguns desde muito tempo, né? Fiquei emocionada com a nossa tutora, Juliane Monteiro, que foi tão carinhosa no elogio que ela fez, assim, do que ela tem recebido, né, da vida animal, do quanto tem ajudado ela. Acho que ela foi muito generosa. Então, assim, agradeço de coração.
ela representando tantas outras, né, que a gente não tem aqui condições de ficar citando, mas ela é representante de tantos outros tutores que a gente tem para agradecer, né? E também a Laura Levi, que sugeriu a pauta que nós vamos incorporar para o nosso terceiro podcast, né? Que nós achamos muito interessante, que ela falou sobre pets no contexto familiar pelo olhar do direito de família. Ela é advogada, né? E ela tem um conhecimento enorme em direito de família. E, se nós pensarmos, os nossos pets estão totalmente inseridos nas nossas famílias, né? Eu até acho graça, porque logo que a gente começou, quando chegava um tutor lá no balcão da farmácia e dizia, ai, o meu filho tá mal, eu pensava, ai, meu Deus, exagero, né? E tô pagando a língua, porque agora eu tenho 2 Yorkzinhos e eu já chego em casa e já digo, ai, filhinhos, vem aqui, ai, que bom, a mamãe trouxe uma coisinha. E minha filha ainda diz assim, mãe, quem te viu, quem te vê, hein? Eu sempre disse, cachorro em cima da cama, nunca. Pois o menorzinho dorme grudado nos meus cabelos, assim, ou então enroscado na minha barriga. Então, quer dizer, eles estão totalmente inseridos nas nossas famílias, né? Minha filha até diz, eu tenho até um pouco de ciúmes, porque eu não sei se tu gosta mais deles ou mais da gente. Eu disse, pois é, eu também tenho essa dúvida, porque eles não fazem desaforo, né? Quando eu chego em casa, eles vêm correndo me agradar. Vocês nem tanto, mas assim, é de igual para igual. Mas é isso. Então, a pauta que ela sugeriu, acho que foi perfeita. E a gente, então, está querendo muito, já pensando nesse terceiro podcast, poder fazer isso, né? E assim, quantas coisas, vamos deixar essa pergunta aqui para a gente ir refletindo junto. Quantas coisas acontecem em 20 anos? Né? Vamos pensar nisso aí. Nem me apresentei, né? Eu sou a Kátia, uma das sócias da Vida Animal e uma das sonhadoras, né? Vou passar a palavra agora para a Daniela, que é minha sócia e foi quem sonhou junto, né? Então, eu sou a Daniela, nós já nos conhecemos no primeiro podcast e com as meninas também já há muito tempo, né? A Vida Animal, sim, ela foi um sonho, e um sonho que veio de uma necessidade, de uma busca e de uma percepção, assim, de uma mudança de o que a gente pode, né, acreditar em sonhos e realizar. Então, a Vida Animal nasceu aí. Ela nasceu, a necessidade foi quando eu tinha um canarinho e esse canarinho adoeceu e eu não sabia o que fazer. Eu era farmacêutica na época, já tinha feito medicamentos, a minha ênfase. E eu cheguei em casa, primeiro que eu casei, né, que ninguém acreditava que eu fosse casar. E eu achava que isso não ia acontecer. E aí, quando a gente estava nisso, assim, de morar junto, e terapias de casal, né? Porque é muito diferente 2 seres se aproximarem e viver uma vida juntos. Eu falei pro Estevão, né? Eu acho que a gente precisa de um animal de estimação. Né? Eu sempre tinha tido cães, mas na casa dos meus pais, né? Era diferente ter uma família e começar essa família. E aí a gente ficou pensando o que a gente poderia ter de bichinhos de estimação, e aí veio o canarinho, o campeão. E ele adoeceu e eu levei na toca dos bichos. E aí na consulta ela disse que ele teria que ficar lá, né, por uns dias, tudo bem, a gente poderia ir lá para visitar. E aí no terceiro dia, a veterinária disse, olha, eu já quero te deixar aqui a prescrição para já providenciar o medicamento, porque amanhã o campeão vai ter alta. Só que ela prescreveu um Enropet para gatos. E aí ela me disse, tu vai pegar esse comprimido, tu vai dividir em 8 partes, porque ele era pequenininho, e aí tu solubiliza em água, e essa aguinha ele tem que beber todos os dias. E eu sou extremamente sincera, acho que isso é uma coisa que eu não vou perder, porque é a minha essência. Eu olhei nos olhos dela e disse, é impossível. Ela falou assim, olha, eu já tenho clínica há muitos anos e todos os tutores conseguem. Tu vai conseguir também. Eu não vou conseguir.
Aí a gente já ficou no atrito, né? E o campeão ali esperando o que ia acontecer. E aí ela disse, então tu me explica por que não? Eu disse, olha só, a indústria, quando ela lança um medicamento, e esse medicamento, ela garante a concentração dele. Então, o Erropet de 50 miligramas vai ter enrofloxacina 50 miligramas. Se ele for sulcado, ela vai garantir que em uma parte vai ter 25 miligramas e a outra 25. Fora isso, ela não garante a homogeneidade. Então, eu vou dividir em 8. Um dia eu vou estar dando uma concentração maior, outro dia eu vou estar dando uma concentração menor e provavelmente, algum dia, eu não vou estar dando concentração nenhuma. Mas eu sinto te informar, não tem outra maneira. E nós tínhamos farmácias de humanos, né? A Energia Vital. Eu fui para casa, comprei o medicamento. Primeiro que fiquei indignada, porque eu comprei 20 comprimidos, eu ia usar 4 comprimidos durante todo o tratamento, e o restante, então, ia ter que ser descartado. E eu não estava satisfeita. Eu disse, gente, eu estudei tanto, né? E aí agora eu vou ter que engolir a situação de que não existe outra opção e eu vou ter que fazer dessa maneira. Aí eu dormi, eu acho que eu trabalho muito durante a noite, porque eu dormi com essa sensação, assim, de que tem que ter uma outra maneira, né, de acontecer, e eu acordei com uma ideia que na época não existia, né? Hoje, se eu falo isso para a Dani, que também é farmacêutica, ela vai dizer, pô, mas isso a gente faz sempre. Agora a gente tem que pensar lá há 22, 23 anos atrás, né? Eu disse, gente, eu vou transformar a forma farmacêutica. Eu vou transformar esses comprimidos, os 4 comprimidos, em líquido oral, e aí eu vou ter a dose exata, porque daí eu tenho a dose exata, e eu vou conseguir fazer o tratamento. Aí eu cheguei, conversei com a Kátia, ela disse, claro, faz isso. Só que assim, uma coisa é tu sonhar e acordar com a ideia, né? E a outra é tu conseguir estabilizar esse medicamento, ter certeza de que tu vai ter por 30 dias esse medicamento funcionando também. Sem ter oxidado, né? Porque era em líquido oral. Só fazendo uma parte aqui, só que eu acho que durante essas horas que ela dorme, ela incorpora o professor Pardal, lembra? Porque é impressionante. Ela volta com uma ideia, né? E aquela ideia normalmente funciona. Funciona. Eu acho que hoje nem tanto, né? Mas teve uma época que era demais. Eu acho que eu pedi, olha só, deixa eu descansar um pouquinho, né? E gurias eu fiz e deu super certo. E eu voltei lá na clínica e aí eu disse para ela, olha, quero falar contigo. Eu trouxe, né, o campeão, mas eu preciso falar com a Neide. Com a Neide não, com a Cleide. E aí eu disse para ela, consegui fazer o tratamento. E ela disse, mas é claro, todo mundo consegue. Eu disse, não, mas eu fiz diferente. E aí eu expliquei para ela. Ela me olhou, ela parou, ela olhou, ela disse, guria, tu vai enriquecer? Porque eu vou mandar todos os meus pacientes para a tua farmácia. Só que era de humanos, porque não tinha legislação, né, específica. E a gente começou a entrar em contato com essa área da veterinária e eu comecei a me apaixonar e a Kátia eu vou levando junto, né? E ela quem vai concretizando, eu sonho e ela vai concretizando. Mas não tinha legislação, a gente manipulava para humanos e para veterinária. Aí uma vez uma veterinária me falou, não tem como fazer assim um biscoitinho? Gente, isso não existia. Eu fiquei uma semana tentando pensar no biscoito. E aí eu ia para o laboratório, fazia, misturava ração com gelatina e tal. Não é que deu certo. E aí ela prescreveu, manipulou nesse biscoito, que aí a gente não tinha os tableteiros, ele foi feito num de cápsula mesmo, na cápsula 00, que era maior o orifício, foi feito ali e deu certo. E aquilo começou a movimentar, né? Só que não tinha legislação. Não existia. Aí em 2004 eu estou estudando a legislação, por outro motivo, para de humanos, e aí eu me deparo com uma pesquisa pública. Naquela hora, me deu aquele calor, assim, sabe aquele pá? Eu encontrei a minha missão de vida. Quem sabe vão montar uma farmácia só para manipular para veterinária. Só que no início parecia loucura, né? E foi loucura.
Foi uma loucura que ainda bem que a gente apostou. Porque assim, não tinha onde comprar de fornecedores, matérias-primas, não tinha nada. A gente começou do zero. Não, e assim, fora esse lado da loucura, a gente não entendia nada dessa área de veterinária, né? De medicamentos, de nada. Mas os desafios sempre foram, vamos dizer assim, estimulantes para nós, né? Vamos estudar. A gente foi buscar. Vamos estudar, vamos aprender, vamos ver como é que é, né? E nisso os veterinários são fantásticos, porque eles foram muito abertos para nos auxiliar nesse sentido também de aonde buscar isso também, né? E foi extremamente estimulante e cada vez a gente se apaixonou mais, né? E aí isso em 2004, né? E a gente pensa agora, assim, de 2004 a 2024, não só na área da farmácia, não só na área da veterinária, mas como um todo na nossa vida, né? Tudo que mudou. Eu não sei se vocês lembram, que idade tu tinha? Não, tu já tinha 20 anos. Já. Não, 18 anos. É. Mas assim, olha, de 2004 a gente estava comentando para 2024, saindo um pouco da farmácia, né? Tudo que mudou. Então a gente começou a ver aqui que o Discman que a gente usava na década de 80, 90 sumiu, né? E aí veio o iPod. Aí era só iPod, desses 20 anos, né? Que deixou de existir e hoje nossos filhos ou os nossos parentes menores nem sabem o que é isso. Não A tem tua ideia. filha não deve saber, Não, porque o não meu também não sabe, sabe. não Mas sabe. sabe que é um Spotify, né? Ah, com Porque fica com certeza. o Spotify com a música o tempo todo. Então, isso E vamos combinar que é fantástico, Que né? é fantástico. Muito melhor, Sem dá dúvida. uma independência. É. E a época, vocês pegaram a época de VHS? Sim, Muito. E das que tinha, que a gente alugava, como é que é o nome? As locadoras. As locadoras. Sim. Que no sábado de tarde a gente ia lá, porque era o máximo, Pegava um né? monte Pra pegar de filme. Só que tinha que rebobinar. Pra não pagar a multa. Pra não pagar. Aí ia sem rebobinar, É. pagava mais, né? E aí tu não conseguia ver o filme, tu tinha que renovar, né? Sim. E aí pagava mais um tanto. E aquilo era o máximo. Sim. Eu me lembro ali na 24 que tinha na uma esquina, isso mesmo. da Nova York, ali era o point, sim. entendeu? Aquilo lá a gente ia, mas Na era Carlos Gomes também bombava. ali, Bombava. Blockbuster, né? a Blockbuster, é. Quem E aí de nós não depois... acordou na madrugada também pra botar no toca-fitas pra gravar uma música. Exato. Spotify. É verdade. Exatamente. Bem mais fácil, né? Imagina, e aí tu ficava, tu tinha para gravar a fita, tu tinha que ficar ali para apertar rápido, né? Acordar. E torcer que o cara não falasse no meio da música, né? Gente, impressionante, isso são 20 anos, né? E aí depois E o a tamanho mesma do coisa. celular, gurias, era um Sim. tijolão, assim, era É. um peso aquilo, né? Primeiro celular, era isso mesmo, e tinha uma anteninha, Uma né? Uma eu ia antena. dizer, E ele só falava, que as crianças nem conseguem imaginar isso, né? Que o celular era só para falar mesmo. E já era o tijolão. máximo, né? E era um fantástico Porque ele aquilo. podia sair de casa e levar o telefone, né? Exatamente. Só que também não pegava e era caríssimo, né? Sim, a conta. E aí, a ligação. e pagava quem fazia a ligação e quem recebia. Aham. Então, É Imagina. muita mudança, É é muito. muita mudança. Não. Para a vida animal, com certeza, a gente vê toda essa trajetória. A gente foi se adaptando E se acompanhando adaptando. tudo isso. Sim, se a gente pensar, como eu falei aqui, no nosso bate-papo informal aqui, os computadores lá que a gente começou e que a gente achava maravilha, era bem pequenininho, era micro computador, a gente chamava. Era uma coisa desse tamanhão, né? Era um tijolo também. não, e que nós fizemos um treinamento para saber E como como que a gente fazer, fazia. como Bom, digitar. Agora tu fez assim, eu sou de uma época que datilografia era o máximo, a gente fazia curso de datilografia, Sim, eu né? fiz. Tinha dedo certo para cada coisa. Quando veio o computador, eu ainda achava que era assim que tinha que ser. Não, a gente bate com qualquer dedo, é muito mais prático. Mas eu nunca me esqueço que logo que instalaram esse primeiro computador, foi um amigo nosso nos ensinar como é que era. Nós duas apavoradas, assim, com aquilo, né? E aí, quando chegou, assim, ele nos explicou tudo. Quando chegou no final, ele disse assim, tá, agora aperta esse botão aqui, que era o delete. E a Dani rapidamente, pá, apertou.
apagou tudo que ele tinha nos... Nós entramos em pânico, né, em parafuso. E ele disse, não, isso aqui eu fiz só para vocês entenderem que nada se perde no computador. E eu aprendi isso como uma lição de vida para a gente, Sim. né? Nada se perde na vida da gente. Né? Assim como na nossa trajetória na vida animal também, né? Nada se perde. Muitas das coisas que a gente tentou, vamos tentar dessa forma exatamente para conseguir acompanhar a evolução, né? Não é por aí, não deu certo, mas não se perdeu. Por quê? Porque foi um aprendizado, né? E isso aí também faz parte dos 20 anos, todo esse aprendizado. Não é só, vamos dizer assim, a gente não tem só glórias, né? Não tem só coisas que vêm, que dão certo. A gente tem toda essa trilha também dos, entre aspas, fracassos, erros, etc., mas que na realidade é só uma construção daquilo que a gente está fazendo, né? Para chegar nesses supercomputadores que hoje a gente tem na mão, aqui, né? Isso aqui é um supercomputador que faz sem, né? tudo e que a gente não vive sem. Nossa, precisou existir aqueles tijolões. Quantas coisas teve que ser testado para que pudesse chegar nisso, né? Eu ainda tenho um pouco de medo, às vezes, de mexer nisso aqui. Eu, às vezes, ainda faço só de telefone, né? Mas a minha netinha, de 1 ano e meio, ela pega isso aqui, ela sabe qual é as fotos que ela quer ver, ela já aperta e ela já faz, assim, com o dedo para lá e para cá. Eu digo, meu Deus do céu, de onde vem isso? Já mudou o chip, né? O chip, o interno, já mudou. Por quê? Porque a evolução trouxe para isso, né? Em 20 anos, isso aconteceu há muito pouco tempo, para uma evolução tão rápida, né? Mas que bom que a gente acompanhou essa evolução. E continuamos, né? Acompanhando. Continuamos. Né? Apanhamos, mas continuamos. Eu acho que nesse momento as gurias podem, né, se apresentar também, para a gente formar o nosso podcast Papo Animal. Isso. Dani. Então, me chamo Daniele, sou farmacêutica desde 2014. Entrei na vida animal em 2016, que para mim foi, como é que eu vou dizer, uma experiência, e também um desejo, porque no início eu gostaria muito de ser veterinária, antes de fazer faculdade. Pensei em fazer veterinária, eu assim, não, mas não é isso ainda, e acabei indo pro ramo da farmácia. E aí me formei, me tornei farmacêutica, só que aí me trouxe uma curiosidade. Assim, tá, mas e farmácia de manipulação veterinária aqui, 2016, eu não tive nada na faculdade, não tinha toda essa popularidade que tem hoje, das pessoas saber que existe uma farmácia de manipulação. Então, assim, na faculdade eu não tive nada, foi muito, assim, da curiosidade. Tá, mas como é que é? Como é que é isso? E aí eu fui procurar, onde é que tem isso? E aí, eu acho que procurando no Google, eu vi vida animal. Mas assim, não sabia de vaga, não sabia nada. Assim, bem metida. Vou mandar um currículo e seja o que Deus quiser. E mandei um currículo, assim, bem despretensiosamente. E não é que deu certo. Peguei na vida animal e para mim foi, e está sendo, acho que nesses quase 9 anos, uma escola. Uma escola porque 2016, quando eu entrei, eram 7 funcionários. 7 funcionários e eu entrei não sendo ainda uma liderança, mas sim uma simples farmacêutica. E eu me lembro muito bem da entrevista, eu fiz 2 entrevistas. A primeira entrevista foi com a Kátia, só que aí a vaga era para Novo Hamburgo, não teria como eu conseguir, né, fazer toda a locomoção. Disse, não, deixa assim, vamos ver. E aí uma segunda oportunidade foi para cá, para Porto Alegre. E aí onde eu fiz a entrevista com a Daniela. E eu me lembro muito bem dela me dizendo assim na entrevista, não, tranquilo, consegue. E eu, claro! Nesse momento, meus divertidamente entraram em surto. Claro que eu consigo, super acostumada, 1 ano de formada, não, super tranquilo. E sabe que aquilo me deu uma força,
bom, se ela que não me conhece aqui na entrevista tá dizendo que eu consigo, eu acho que eu consigo, né? E aí foram 7 funcionários no início, e hoje a gente está com quase 44. 44 funcionários diretos, fora os Exatamente. terceirizados, né? Que também Sim, tu convive com eles. diretamente. Exatamente. Então, assim, para mim é uma escola, porque eu aprendi a ser líder, né? Então, eu tive todo um crescimento, assim, primeiro ali no 7, que pulou para 10, que pulou para 14, 20. Hoje a gente tem só no laboratório, né? O laboratório é 20 auxiliares de manipulação. Então, assim, é bastante, assim. E, no geral, né? Depois que eu me tornei a liderança geral, são 44, né? 44. Então, para mim, assim, é uma trajetória muito linda e de muito respeito, né? Que eu sinto de vocês duas, assim. Então, assim, é gratidão por tudo que eu pude explorar dentro da vida animal, tudo que eu pude experimentar também, né? Dentro desses quase 9 anos, né? Para mim foi um desafio, foi a matriz. Quando a gente... Cheguei a apresentar para vocês o projeto de ampliação, então eu e a Karen, que na época trabalhava junto, então... Para mim, foi um sonho também que eu consegui realizar com a ajuda de vocês. E eu acho que isso que tu falou é uma coisa muito importante, né? Porque a gente sonha, mas a gente sabe que um sonho não vai para frente se a gente não conquistar outras pessoas para sonharem junto e para acreditar naquele sonho, né? Ele morre. E assim, nós acreditamos muito em pessoas. Sim. A gente sempre acreditou em pessoas. E a gente sempre acreditou que elas têm um potencial, de repente, além daquilo que elas próprias acreditam. A gente consegue enxergar isso, né? E a Dani foi muito gratificante isso, porque no começo ela tinha muita dúvida dela mesma, talvez por isso ela começou muito cedo ali. E a gente foi dizendo para ela, não, tu pode. E ela foi se apoderando dela mesma. E olha aí, ó, 44 pessoas hoje ela consegue liderar. Então, isso, vamos dizer assim, foi porque ela acreditou no nosso sonho, mas porque a gente também conseguiu enxergar esse potencial nela e estimular. E dentro da vida animal, eu acho que isso é muito importante nesses 20 anos, todas aquelas pessoas que quiseram crescer lá dentro, que se esforçaram dentro disso, elas cresceram. Sim. E elas avançaram, né? Claro que isso depende muito também de cada pessoa, de cada vontade, né? E a gente tem que aprender também a respeitar essas pessoas enquanto vontade. Isso é um aprendizado. E foi muito gratificante porque a Daniele nos ajudou, dentro desses 20 anos, a aprender que a gente não tem que querer abraçar tudo, né? Porque talvez, como nós começamos lá em 19 de novembro de 2004, nós duas, e depois de alguns meses a gente conseguiu ter mais uma funcionária, a gente fazia tudo e a gente acreditou que então a gente tinha que abraçar todas as funções. E durante um bom tempo foi assim, a gente se dividiu, não, tá, tu cuida do laboratório, mas assim, eu vou cuidar mais da parte de RH, de concretização, de financeiro, de etc. E a gente fez isso durante muito tempo, né? Até um momento que a gente viu, não dá para crescer, nós vamos ter que trazer mais gente, delegar tarefas, porque senão a gente não vai conseguir realizar as coisas que a gente precisa, porque a gente continua precisando estudar, continua precisando abrir a mente para outras situações, para outras questões, e aí a gente foi começando a fazer isso. E a Dani e a Karen, que ela citou... Eu acho que primeiro a Karen, né? Foi o divisor de águas. Isso, porque aí a gente resolveu, não conseguimos mais estar levando tudo isso. Vamos chamar alguém para fazer o RH. Então, a Karen, aqui o nosso agradecimento enorme a ela, porque ela nos ajudou muito a crescer. Ela veio e acreditou no nosso sonho também, né? E nos trouxe uma série de ideias que a gente pôde implementar
né? Nos trouxe várias coisas que não era da nossa área, a gente não entendia direito, ela nos trouxe essa visão, a gente pôde ampliar muitas coisas, né? Graças a ela. E aí depois a Dani veio somar, e aí chegou uma hora que ela disse assim, gente, vocês têm que parar para fazer as coisas de vocês, então vocês precisam delegar, né? Foi difícil, acho que tanto para mim quanto para a Dani. E de vez em quando a gente ainda dá uma atropelada nela, né? Mas, assim, foi muito, muito, muito importante, porque sem isso a gente não teria conseguido crescer, porque a gente não ia ter braço para tudo, né? Então, isso faz parte também desse aprendizado e desses 20 anos. Mas eu acho que vai ser bem importante a gente também poder conversar, né, com a nossa amiga Neide Berger, Isso. se ela se apresentar. Então, eu sou a Neide Berger, agora. Ah, verdade, verdade. É que nós conhecemos como Neide Berg, Berger. depois da criadora. E faz tempo. Sou médica veterinária, sou reikiana, cromoterapeuta, terapeuta floral, as gurias já... Tô sempre correndo para elas, né? Sou formada desde 2003, então peguei o início mesmo da vida animal. E isso que tu tava falando, Dani, antes do teu passarinho, do campeão, eu trabalhava na Toca dos Bichos também. E a gente, era muito complicado, porque tu imagina um animal que pesa gramas. Exatamente. Como é que... Porque, inclusive, em livro, tá escrito lá, sei lá, uma gota. Não, meia gota. Como é que se faz meia gota? Não existe meia gota, né? Mas tem isso em descrição de livro. E aí a gente via a necessidade de ter que medicar o bicho. Mas como é que a gente vai medicar? Então a gente pegava o quê? Do humano, diluía, né? O que dava, concentrações muito altas. Às vezes a gente esbarrava porque não dá para fracionar, porque só tem miligramagem muito alta. Não tinha farmácia de manipulação veterinária. As de humano, elas tinham um mínimo, né? Para começar a manipular. Então, a gente sempre esbarrava nisso. Então, sei lá, eu usar uma dipirona, por exemplo. Uma gota de dipirona, tu tinha que diluir em 15, 20 gotas ou mais, 1 ml, dali tu dá uma gota pro bicho, sabe? Então, é complicado. Tu lá na clínica, tu vai fazer, mas será que o tutor vai conseguir fazer isso? Não consegue. Né? É complicado. Muitos até podem tentar, outros, a maioria eu acho que consegue, mas tem aqueles que... E principalmente as pessoas mais de idade, que é mais complicado, né? Então, assim, a gente via essa necessidade de ter essa opção de uma farmácia de manipulação veterinária. E vocês vieram a nossa salvação, foram a nossa salvação e é até hoje, né? Porque 1, 2, 3, Kátia, preciso de tal coisa, assim, né? Então, eu acho que foi muito importante essa criação da farmácia, esse sonho de vocês, né? Para nós aqui, vocês como a primeira farmácia de manipulação veterinária, nossa, eu vou falar por nós lá na clínica, porque a gente trabalhava com muito animal silvestre, de tudo que era tamanho, uma vez era um Rottweiler, outra vez era um hamster chinês, cara, olha a diferença de quantidade, né, de medicação, e isso também para outros profissionais até, por exemplo, para ecografia, né, atuando, vai atender um Rottweiler, é um transdutor assim, tu vai num porquinho, ou até o hamster chinês é uma coisinha de nada. Então, todo mundo na área, né, os farmacêuticos, os ecografistas, os veterinários, todo mundo teve que mudar, né, e foi bom porque todo mundo mudou para melhor, porque a gente quer o melhor dos nossos bichinhos, né, dos pets. No podcast anterior, até a Joyce Peruzzi, ela fez um comentário que eu achei muito legal. Ela disse, gente, hoje a área da veterinária tem tudo, ou quase tudo, né? Então, assim, o que era antigamente fazer uma ecografia, o que eram os exames, ou tratamentos oncológicos que não tinham, hoje se tem. Então, que maravilha esse crescimento, né? Sim. E quando eu vou... Agora eu fiz uma palestra no sábado na Uniriter, e as pessoas lá procurando conhecimento, né, engajadas mesmo, os médicos veterinários,
para conhecimento. Então, assim, as especialidades, hoje, quantas especialidades tem na área da veterinária? Isso é uma evolução, claro, né? que por mais que tu estude, tu não tem como tu saber tudo, Sim, né? não. Um clínico geral vai ser um clínico geral, mas vai chegar naquele momento que vai escapar da tua mão. Então, tu tem que mandar para quem entende. E que bom que isso abriu, que o pessoal tá se especializando bastante. Em conjunto, exames estão vindo mais. O bom da gente já ter... Claro, a gente já tem um aparelho de tomografia, já tem mais de um lugar em Porto Alegre que tem. Mas quando tinha um só, e que nem em Porto Alegre era. E carésimo, então, assim, inviabilizava. Ainda é caro, mas, tipo, é mais fácil, tu tem mais de uma opção, sabe? Antes, não, era tudo num lugar só, tu só podia fazer à vista, era aquela coisa... Então... Não, até os espaços físicos, se a gente pensar, né? Assim, há 20 ou mais anos atrás, tu ia numa clínica veterinária, nossa, era uma confusão, né? Era tudo meio... Tudo junto. Tudo junto e assim, tudo meio... realmente iam se adaptando ali, né? Não era assim, hoje a gente vê uma organização, hoje a gente vê... tem que ter todo um cuidado em nível de saúde, em nível... tem o conselho que cuida, tem o mapa que cuida, então, quer dizer, tem todo um gerenciamento também que vem em benefício do bichinho, né? E que isso aí, na realidade, não existia. Então, houve um crescimento, assim, uma evolução fantástica, eu acho, em todos os níveis, muito, né? assim. Da veterinária. E eu lembro, assim, isso eu fico feliz também que a gente pôde contribuir um pouco. A Dani falou na aula que ela deu agora, quantas aulas que nós fomos convidadas a dar, tanto para a faculdade de farmácia, quanto para a faculdade de veterinária, porque ninguém conhecia isso. Não, né? Não tinha A Dani aqui conhecimento. falou... nunca tinha tido isso na faculdade, então era muito novo e a gente tinha estudado bastante sobre isso. Então a gente foi convidado por muitos lugares, né? Para poder levar isso e as pessoas ficavam olhando assim, o quê? Farmácia para veterinária? Como assim? Que estranho, como assim? Aí depois de algumas aulas as pessoas já vinham, mas eu acho que isso aí é legal, não sei o quê, é viável, até eu vou pensar em de repente fazer isso depois que eu me formar, né? É bem interessante isso, então... a gente vê que a vida animal deu certo a partir do momento que outras farmácias surgiram, né? Hoje não é só a vida animal. E são farmácias que também manipulam exclusivo para veterinário e que têm... ao mesmo caminhar que nós tivemos. É lógico que para nós foi bem mais difícil, né? O início, né? Todo início é difícil e dá um embate, né? E aí no outro podcast eu estava comentando que na época eu estava sonhando tão forte, e isso é uma coisa boa, né? Porque a velocidade do poder que a gente tem é a força que a gente coloca, né? E isso acho que eu e a Kátia a gente pode falar, porque a farmácia, quando a gente estava na farmácia, os filhos dela eram pequenos, e a Kátia nunca disse, não, eu não vou trabalhar à noite, porque a gente tinha coisas para fazer, e éramos só nós duas. Teve uma época que a gente manipulava, atendia e limpava, né? Exato. E os filhos dela iam para a farmácia e dormiam, gente, no chão. A gente botava um papelão e eles dormiam lá. Ai, coitados, né? Mas aconteceu isso. Mas a gente tinha uma força, e essa força tem um poder. Sim. E quando a gente acredita na gente, quando a gente não fica espelhado no outro, mas a gente acredita que a gente tem um porquê, né? Uma missão de vida, e a gente coloca uma velocidade nisso, nessa intenção, acontece. Né? E isso a gente teve muito forte. Então, assim, mas a gente tinha os embates, né? Porque daí chegavam as prescrições, primeiro que o médico veterinário não sabia prescrever na época, porque também era novo para ele. Prescrever um medicamento comercial é diferente de um manipulado. E a comunicação do médico veterinário com a farmácia é a prescrição. Então, a gente teve todo esse, né, cuidado de fazer a visitação. O Estevão, que é o nosso sócio, estava com essa área de conseguir fazer essa comunicação. Mas depois chegavam as prescrições e a gente não tinha o princípio ativo para manipular. Porque quando eram princípios ativos, muito específicos. Chegava o Pimobendan, que na época tinha o Vestmedin, e até hoje tem o Vestmedin, mas não tinha o ativo para manipular. Aí chegava o Benazepril, também não tinha, e aí foram chegando ativos que não tinha no Brasil.
E aí, uma época, eu fui para São Paulo, eu disse para a Kátia, eu vou para São Paulo e vou conversar olho no olho com os importadores, né? Com os fornecedores. Gente, eles me recebiam super bem. Aí eu falava, né? E quando eu falo, eu já gesticulo e já acredito naquilo e quero convencer o outro, né? E eles me faziam uma cara de estar super convencidos. Não, acho muito boa a tua ideia. Imagina, era só vida animal no Brasil, né? E eles, não, tua ideia é boa, tal, muito bem, não, vamos fazer. Eu tomava cafezinho, saía, não movimentavam nada, né? Porque o que essa louca quer lá de Porto Alegre, aqui querendo que a gente importe ativos para a farmácia dela, né? Ela tá maluca. A primeira vez que nós conseguimos importar o Pimobendan, que foi a primeira matéria-prima exclusiva para veterinária que a gente conseguiu, foi o preço de um Fuca na época. É, a verdade. Né? Era o preço de um carro. E a gente pensou muito, meu Deus, e a gente não nós sabia, vamos investir nisso. Não, e a gente não sabia se essa quantidade de ativos a gente ia conseguir utilizar no prazo de validade. Não, se expira o prazo, tem que colocar fora, né? Eu disse, bom, é tudo ou nada. Eu vou lá, falo. Aí um deles disse que então ele importa, mas a gente tem que comprar toda a demanda, agora está conosco. E nós compramos. E nós compramos. Rezando. E ali começou. Então, imagine. E eu acho que a gente pode voltar um pouquinho antes. Eu sempre, na farmácia, eu sempre tive certeza que eu queria a parte de manipulação, né? E aí eu fazia estágios, as farmácias estavam surgindo na época, porque daí coloca 35 anos atrás, né? As farmácias de humanos estavam surgindo. E o meu primeiro emprego foi, eu me formei, eu estava fazendo um estágio numa farmácia. No dia da minha formatura, a dona da farmácia me liga e diz, olha, o teu presente de formatura é o teu emprego. A partir de amanhã, tu vai ser a nossa farmacêutica. Olha, eu me arrepio até hoje. Farmacêutica responsável. Bom, isso para mim, eu desse jeito, né, meio maluco, achei o máximo, né? Então, eu passei de uma estagiária um dia para farmacêutica no outro. Só que assim, olha, a gente manipulava, primeiro que a nossa balança, e na energia vital também era de 2 pratos. De 2 pratos. Então, imagina, a gente botava o pezinho num prato e botava o ativo no outro. Quando ela equilibrava, estava tudo certo. Imagina. Pode isso, a gente tem essa balança, porque com a demanda de hoje, eu fico imaginando como seria. E a gente fazia dessa maneira, quer dizer... Hoje as nossas balanças são ultra mega, né? E várias, calibradas e várias. E ainda a nossa pesagem é monitorada. Quer dizer, se o funcionário pega um ativo que não é para manipular, ele vai passar o código de barra e tranca a manipulação. Olha só, gente, evolução em 20 anos. Em 20 anos. Né? Da balança... De um prato para o outro, né? Para uma balança monitorada. Um pouquinho melhor, que já era eletrônica, né? E agora estamos numa pesagem monitorada. Mas a gente foi obrigada a ir buscando isso até para que o nosso trabalho pudesse ser mais ágil e mais seguro para que a gente possa entregar o medicamento para o bichinho, né? Mas era assim. Olha. Controle de qualidade. Hoje a gente faz todo o controle de qualidade de todas as matérias-primas que nós compramos internamente, né, no nosso laboratório, e ainda terceiriza para poder bater as informações e a gente ter uma certeza absoluta, né? E eu estava pensando aqui nas nossas fichas de pesagem, que é o que garante a manipulação, né? Era tudo feito à mão e tudo passado, as informações, as coisas para o computador à mão, inclusive aí depois o nosso sistema, né, possibilitou que tivesse já um cuidado ali, que pudesse ter uma integração nas informações e a gente colocasse o que já estava, em que parte da pesagem estava, se estava na inclusão, ou se já estava sendo manipulado, ou se já estava liberado, mas tudo isso a gente tinha que botar tudo à mão. Tudo à mão. Imagina, não sei quantas fórmulas num dia, tudo à mão. Hoje em dia, já se tem ali código de barras. Passa ali, faz tchu,
E foi, né? Evolução. Não, até a central de atendimento, né? Porque hoje a gente tem uma central de atendimento. Quando eu entrei, eram alguns atendentes atendendo. Acho que atendentes, né? Atendia o balcão e fazia todo o resto, né? Tudo, inclusive a ficha de pesagem, que hoje é numa impressora mega estruturada que sai o código de barra, era aquela barulhenta. Exatamente. Aquela impressora barulhenta. Então, assim, disso pro que a gente tá, nossa, é uma evolução, assim, que a gente vem caminhando, né? E vem escutando muito o que o cliente também necessita, a evolução que ele necessita dentro da vida animal e também do veterinário. Sim. Né? Eu acho que a gente sempre, a vida animal sempre faz aquele intermédio entre o que o veterinário necessita e o que o tutor também necessita. A gente fica no meio, aquela coisa assim, intermediando, né? Porque realmente o veterinário vem com uma prescrição, né? E às vezes o tutor tá, mas como é que eu posso palabilizar isso? Como é que eu posso dar pro meu filho? Né? E a vida animal vem trazendo isso para que a coisa fique mais confortável. Né? Eu sempre brinco que a vida animal, o nosso objetivo de existir é fazer com que o tratamento aconteça, né? Então, assim, é tornar um pouquinho mais fácil o tratamento. Porque não adianta o médico veterinário fazer uma anamnese maravilhosa, a melhor prescrição, se o tutor não conseguir fazer o medicamento, não conseguir dar o medicamento. Só que eu acho que também é um desafio muito grande, né, durante esses 20 anos, porque como a Dani falou, a gente começou lá no VHS, e aí depois, em 2004, quando a gente estava começando, veio o Orkut, né, que já permitia uma comunicação entre as pessoas, depois veio o Facebook, Instagram. E aí, quando veio o WhatsApp, eu acho que mudou completamente a forma das pessoas se comunicarem e se relacionarem, né? E as coisas passaram a ser muito mais rápidas, porque as pessoas querem respostas quase que imediatas, né? E eu vejo que tem muita gente que consegue fazer isso. Eu me assusto, que às vezes tu manda uma mensagem, tu nem terminou de escrever, a pessoa já está respondendo, né? Não acontece isso comigo. Eu normalmente vou responder no mínimo no turno seguinte. Mas, vamos dizer assim, a gente vê essa agilidade entre as pessoas. E isso passou a ser também um desafio para a gente, porque nós tivemos que, vamos dizer assim, nos adaptar tecnologicamente a esse tipo de situação, né? E se consegue, mas aí entra uma outra coisa. A tecnologia ela é muito rápida, mas o humano nem sempre consegue acompanhar a velocidade da tecnologia, né? Então, são muitos treinamentos, e vamos dizer assim, e até que as pessoas entendam o porquê que elas têm que realizar aquilo, porque muitas vezes a gente tem essa compreensão, mas tu tem que levar isso também para quem está fazendo, né? E muitas vezes elas custam um pouco para entender. E aí a gente bate num outro lado, que aí o tutor, ele quer agilidade, né? Ele quer que seja para ontem, de preferência. Por quê? Porque ele está lidando com uma situação de doença do filhinho dele, né? Então, ele tem pressa naquilo. E isso é um desafio nesse tempo atual muito grande, porque nem os computadores, nada, de repente, às vezes, conseguem ter a rapidez que os tutores estão esperando. E a gente também fala de manipulação, né? Isso. A manipulação, ela exige um processo um pouco mais demorado, né? Uma coisa é tu ir na farmácia, comprar o medicamento que está ali na prateleira, né? Então, assim, a manipulação envolve todo um processo, né? Então, por exemplo, falando da vida animal, a gente tem todo um processo dentro do laboratório, desde que a receita chega na central de atendimento, depois que chega na central de atendimento, passa para um setor de conferência, onde tudo é conferido, o rótulo, a prescrição, ali a gente muitas vezes entra em contato com o próprio veterinário. Fazendo só um parênteses, e eu já recebi agradecimento de vários veterinários dizendo que bom que vocês são tão cuidadosos
nessa conferência das prescrições de vocês, porque a gente sabe, né? A Neide aqui vai poder, às vezes a gente está conversando e aí, sei lá, a vírgula sai num lugar errado. Se não tiver a conferência, tu vai poder fazer um medicamento que seja ou aquém ou além daquela dosagem que o bichinho precisa. Então, eu já recebi. Assim, muito obrigado que vocês viram e que vocês ligaram. E aí a prescrição pode ser acertada. Não, né? E até mesmo a gente sempre tenta estar muito fidedigno à prescrição do veterinário. Né? Então, assim, a gente tem todo um cuidado, muitas vezes, em até não manipular em outra forma farmacêutica antes de entrar em contato com o próprio veterinário. Porque a prescrição é importante, né? E comigo já aconteceu isso mesmo. Eu fiz uma prescrição, encaminhei, né, o tutor lá para Vida Animal e o pessoal me ligou. Doutora, tem certeza que essa quantidade de miligramas? E eu na hora falei, não, é sim. Mas olha só, o bichinho não pesa tanto e tal. Assim, é verdade, me passei. Realmente, eu tinha me passado na quantidade ali no cálculo. Foi bem uma coisa assim, um zero, foi bem isso que eu botei. A sorte que me ligaram. Tu imagina se a pessoa... é isso que tá para fazer, né? E também a agilidade. Tu falasse que tem toda essa conferência. E mesmo assim, eu acho super rápido. Porque eu já tive vários tutores que eu encaminho. Mas quando é que vai ficar pronto, doutora? Eu disse, não, tu liga lá e vê. Mas acho que amanhã, depende do que tu quer, né? Amanhã tu consegue. Eu sempre... digo para eles que tem uns que são... alguns animais são mais chatinhos de tomar, né? Tem sabor, ou dá o pellet. Só o pellet não vai conseguir, acho, no mesmo dia, mas em seguida e tal. Mas se é a cápsula, que é o mais comum, né? De repente, tu consegue para amanhã. Já aconteceu até de conseguir no mesmo dia. É verdade. Sabe? Pedir de manhã e eu dizer, olha, até eu chegar a ligar gurias, olha só, preciso muito. E o pessoal conseguir pro mesmo dia a medicação. Não, mas a gente tem um processo muito organizado, né? A vida animal, a vida animal ela é muito setorizada, né? Que o que nos ajuda a saber exatamente onde é que está o medicamento, qual é o próximo passo. Então, isso, além de ajudar, por exemplo, se um tutor liga, o meu medicamento está pronto, a gente consegue, pelo sistema, graças à tecnologia, saber onde é que está esse medicamento. Ele foi pesado, porque tem a pesagem monitorada. Ele já foi conferido, passa pela conferência. Ele está em manipulação, ele já está aprovado no balcão. Então, assim... existe todo um direcionamento para que a gente tenha a rastreabilidade de todos esses produtos. E isso, de certa forma, gera uma demanda, gera treinamento com os funcionários. Então, assim, a rapidez, a gente tenta ser o mais rápido possível. Mas a gente precisa, em determinados momentos, ter mais atenção, ter mais cuidado. Principalmente na hora de realmente conferir a prescrição com que vai ser manipulado. Né? Então, isso, a vida animal, eu acho que é um diferencial, talvez, da vida animal e uma preocupação que a gente tem, né? De sempre estar alinhado ao que o veterinário pede e ao que o tutor necessita. Acho que pelo menos, para mim, dentro do laboratório e vejo isso, acho que é o ponto principal. E eu acho que isso que tu falou vai me levar lá para trás, né? Vai me levar quando a gente começou mesmo, né? E vou trazer aqui o Estevão, que é o nosso sócio e que trabalhava numa firma de computação, né? Eu acho que era. Ele vendia computadores. E a gente tinha esse sonho. E a gente tinha a parte técnica e a gente tinha essa divisão, né? Que mais ou menos assim, dentro das habilidades de cada uma sagitariana e uma taurina, né? Cada uma com as suas peculiaridades. Mas a gente viu o quê? É uma ideia muito nova. Nós vamos precisar de alguém que divulgue isso, né? A Dani estava namorando o Estevão, acho que vocês ainda não eram casados, né? Eu não me lembro. Acho que estavam meio namoridos ali, né? Estavam ali, test drive, isso. E aí o Estevão. E a gente aí chamou o Estevão, falou com ele.
Ai, gurias, porque o Estevão, coitado, ele vai meio assim, né? A gente inventa as coisas e diz, olha, Estevão, vamos fazer. E ele, ai, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. É bem isso aí. Não, vamos lá. E aí o coitado, aí ele assim... E aí a gente, não, porque vai dar certo, vamos, não sei o quê, tá. Aí ele resolveu pedir demissão. Aí nós nos assustamos. Meu Deus do céu, ele tem um emprego que, afinal de contas, ele ganha um salário. No fim do mês, nós estamos propondo para ele um voo de asa delta, né? Vamos ver. Vai se atirar e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas ele nos conhecia a Dani, ele apostou no sonho, porque ele era meu vizinho. Por incrível que pareça, antes dele fazer o test drive, ele era meu vizinho no prédio onde a gente morava. E a gente conversava, assim, então ele sabia que a gente, né, já sabia da farmácia, ele já tinha comprado na farmácia de humanos, então ele sabia que a gente fazia um trabalho sério, resolveu apostar. E logo no começo, a gente não sabia se isso ia ser uma coisa assim, tinha a história do campeão, tá, isso aí dá uma coisa, mas a gente precisa ver se outros veterinários apostariam nessa ideia. Então eu me lembro de várias visitas que a gente fez a veterinários, eu e o Estevão, para a gente ver se essa ideia seria comprável pelos veterinários, né? E daí ele começou depois a fazer as visitas, a explicar, foi desenvolvido um guia, uma coisa para que ele pudesse, porque ele não entendia nada também, nem de manipulação, né? Sim. Mas ele foi lá, ele estudou, ele se puxou, e eu achei assim que a gente tinha que trazer ele aqui para esse podcast, porque ele foi uma pessoa extremamente importante, né? E é, né? E é. E ele continua realizando as visitas, de vez em quando puxa alguém para auxiliar ele lá, mas eu acho que é bem importante da gente falar nisso, faz parte desse crescimento, né? Exatamente. E uma outra nostalgia que tu estava falando é das rastreabilidades, né? Sim. Hoje a vida animal, pop e rastreabilidade é o que a gente, a gente mais faz, né? Mas, bom, primeiro que no início, quando eu trabalhava, que era em outra farmácia, nada disso existia, né? Então, assim, não existia sistema, então a gente tinha um arquivo. Entrou um creme Laneige com ureia. Aí tu vai lá, pega uma fichinha escritinha à mão, e aí tu tinha que fazer os cálculos à mão também. E aí, como solubilizar, e tinha outra fichinha, como solubilizar a ureia no creme Laneige. Meu Deus! Assim, disso. E tu sabe que eu guardei até pouco tempo o nosso primeiro arquivo. Nosso primeiro arquivo. Isso é nostalgia, né? Muito. E a gente fazia e manipulava de acordo com os nossos cálculos na nossa fichinha. É lógico que não tinha gama de medicamentos que a gente manipula hoje, né? Sim. Então, era mais para uso tópico. Mas aí depois veio a energia vital, que continuava no mesmo modelito, e depois a vida animal já nasceu com fórmula certa, com o sistema, né? Com tudo com o sistema. Mas essa questão do PCP, que é hoje, alguém pergunta onde está a fórmula do canino Max de Neide. A gente vai para o computador no PCP e já sabe o local que está a manipulação. Isso chama-se PCP, que é um controle, né? Mas isso coloca aí uns 8 anos... Não, tu não tinha, acho que nessa... Foi 2017, por aí. Tá, antes de 2017, lá em 2004, 2005, 2006, alguém perguntava ao funcionário, cadê a fórmula do Max da Neide? Todo mundo saía feito barata tonta. Tentando achar a fórmula do tal do Max, né? Sabia que tinha entrado, porque a gente tinha um caderninho, tudo que entrava, a gente ficava sabia. Anotado, e depois quando saía. A mão. A mão. Aí depois... Mas aí esse caderno foi criado depois. Eram cadernos e cadernos. E assim, ó, e quem fazia os cadernos, que era dentro do laboratório, uma época até era a Dani, ela não queria botar fora nunca. Não, passaram anos. Eu quero fazer de novo, quero repetir. Agora, onde é que está o caderno? Não, o caderno era para saber o que entrou para manipulação e o que saiu. O resto já era em sistema. Mas assim, a gente não sabia qual a etapa que estava o medicamento. Estava dentro do laboratório. Só que daí era uma gritaria dentro do laboratório. Cadê o Max? Até achar, né? Hoje, ninguém... Bom, hoje a gente tem uma meta que a gente conseguiu. Ninguém fala na farmácia. Porque tudo está no sistema. Ou está no Skype com conversas, ou está no próprio sistema. Sim. Olha a evolução, né?
Mas me deu uma outra nostalgia. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Vou no podcast que a gente fala o que quer e quando quer, né? E o marketing nos fala N coisas que a gente deveria falar no podcast e a gente quer. E ele só nos olha do lado, que ele não quer aparecer. Mas ele fica nos olhando. Mas sabe o que me deu uma nostalgia? Porque tu me falou da questão de florais e de reiki, né? Lá no nosso início, a gente sempre foi ligada. Na verdade, eu conheci a Kátia no curso de especialização de homeopatia. Onde era uma gama imensa de médicos veterinários, isso em 92, por aí. Alguns dentistas e 3 farmacêuticos. A primeira desistiu na primeira semana e só ficou eu e a Kátia. E assim nós fomos água e o vinho. A Kátia chegava toda certinha, sentava na frente lá. Não, nessa época eu não sentei na frente, eu sempre sentei na frente, mas nesse coisa eu disse, eu preciso mudar. Eu entrei e disse, eu vou sentar lá atrás. Eu sentei atrás. Mas ainda certinha, mas tudo né? certinho. Aí tinha ela e um outro amigo nosso, que é veterinário, sentava cada um de um lado e eu no meio. E aí ele levava o chimarrão. E aí a Dani dizia assim, me passa o chimarrão. E eu pensava, mas o que essa gente está pensando que não presta atenção na aula? Eu chegava lá, eu já tirava o sapato. Eu odeio estar de sapato. E a Kátia só olhava os cantos dos olhos assim. Que isso? Eu devia ter sentado na frente. O que eu tô fazendo aqui? E eu dizia pra esse cara que a gente também, nós conhecemos no curso, eu dizia assim, ela é a próxima a desistir. Pode deixar que essa farmacêutica, minha concorrente, vai desistir algum dia. E ela firmou, né? E dali, a gente inclusive fez um trabalho lindo. Porque os pais da Dani tinham mudado para Lavras, então o apartamento deles aqui, coitado, tava meio vazio assim, era ela enorme, morando ali, era imenso. Aí a gente resolveu criar com esse veterinário, mais um dentista, uma médica, um grupo para estudar sobre aquilo que a gente estava vendo lá e fazer testes. Eu trabalhava num laboratório naquela época. E aí a gente resolveu, vamos ver se esse troço funciona mesmo. Devíamos ter publicado, né? A gente fazia grupos de estudos de um final de semana inteiro, a gente fazia experimentos de medicamentos. Aí a gente conseguiu uma coisa de foto Killian. Então a gente fazia o seguinte, a gente tirava a foto antes, tomava o medicamento que a gente tinha visto lá, que cada um achava que era, tirava outra foto para ver qual tinha sido a diferença. E eu sabia, trabalhava no laboratório, falei com o meu chefe, ele permitiu, tirava sangue para ver se tinha tido alguma alteração física, né? Olha que viagem. No medicamento, e ficamos assim impressionados, porque tinha, né? Então a gente começou a comprovar que realmente aquela coisa de energia que parecia tão empírico, ela era real, né? Antes de ter farmácia, Antes de ter farmácia. E aí, nesse meio tempo, a Kátia tinha os filhos pequenos, né? E nós fomos para Lavras. E a gente estava no campo, meu pai sempre teve pecuária. E aí a gente estava no campo, as crianças da Kátia encantados, né? Porque eram filhotes de Nunca tinham saído de um Porto apartamento, Alegre, né? imagina, chegaram lá. E aí chegaram lá naquele campo todo e o meu pai era apaixonado pela filha da Kátia, mas ela era muito pequenininha. E aí a gente está caminhando no campo, parece que eu estou sentindo o cheiro daquele dia, assim, daquele local. Tava nublado, assim, a gente resolveu caminhar pelo campo. Daí tinha umas árvores também. E a filhinha da Kátia olha para o meu pai e diz assim, tio, animal tem alma? Olha só. Meu pai é super despachado. Extremamente despachado. Ele ficou azul, roxo, vermelho, branco. E olhou para ela. E eu estava do lado dele. E a Kátia estava bem na frente com outro filho, a minha mãe. E aí ele olhou para ela assim, pergunta para tua mãe. Só que aquilo bateu em mim. Porque até então a gente não tinha. Acho que não tinha nem energia, né? Ou estava no início da energia vital, né? E aí eu pensei, aquele foi o primeiro embate que eu tive. Cara, animal tem alma, né? Tem alma. Então, o que a gente faz e qual vai ser a conduta? E aí tem a questão de comer carne ou não, né? E aí foi indo, mas ali, gente, eu acho que foi o primeiro pum para um sonho. Mas a gente deixou de lado, né? Depois a Kátia começou a estudar florais.
fez o curso e eu queria também, assim, alguma coisa nessa área. E aí eu fui fazer a formação em florais e depois tinha a apresentação de um trabalho que hoje chama, tem um outro nome isso, mas é aquela apresentação, Tese, a né? tese, é. E aí eu resolvi fazer um trabalho experimental de ansiedade por separação em cães. E aí eu consegui 2 médicos veterinários que não tinham nada a ver com florais, e esses animais, esses cães, passavam por eles, para eles perceberem se essa ansiedade era algo físico, poderia ser uma dor, né, algo específico, ou comportamental. Os que eram de comportamento, eles enviavam para mim, e eu entregava uma fórmula floral. Não se fazia anamnese nem nada, assim, era uma fórmula já específica para ansiedade por separação em cães. E foram 60 cães, e eu estava morrendo de medo do experimento, porque eu já tinha me programado que seria real, né? Gente, e se não der certo isso? Sim, a Dani dizia, vai por baixo tudo aquilo que a gente acredita. Acredita? Pasmem, deu certo. super certo. Então, assim, ali a gente já começou a movimentar essa questão, né? De terapias integrativas e de uma outra visão também dos animais. E aí é uma gratidão quando eu escuto tu falar, assim, que tu utiliza isso também, né? Que de repente foi uma sementinha de lá e que tu apostou também, e até hoje, né? Tu percebe. Eu sempre, como veterinária, eu queria uma coisa a mais para eles. Eu não queria só prescrever alopatia para eles, sabe? Eu queria uma coisa diferente, que eles pudessem ter uma coisa só químico. E aí, quando vocês começaram com florais e tal, eu já tinha feito curso. E aí vamos experimentar com as gurias, né? E até hoje, vários casos. A Kátia, lembra do Zig? Sim, era o que eu estava pensando nele aqui agora. Eu atendi esse cão, é um mestiço de Golden Retriever que foi pego da rua, ali no Maitá, perto da Arena do Grêmio. Era um cachorro abandonado. E o cara já chegou para mim, o tutor chegou, tá vindo de 3 veterinários. Eu olhei pro cachorro e disse, bom, vai pro 4 então, né? Já passou por 3 colegas, né? Sim. Enfim, e aí comecei a tratar, tá? Vamos fazer o exame, né? Vamos papapá. E aí eu perguntei para ele, olha só, quem sabe tu aceita, né? Fazer um trabalho com floral, porque a gente tem que sentir a pessoa, né? Como ele era meu cliente novo, eu não conhecia ele. Aí ele, assim, foi super, adotou a ideia, assim, de cara, né? Não, vamos fazer. E eu, Kátia, olha só, eu tô assim, com o cachorro assim, ele já tá sem corticóide há 45 dias, eu não quero dar corticóide pro cachorro. O que a gente pode fazer? E aí a gente foi, né? Foi. Nossa. Fomos no floral, juntamos homeopatia... E ele foi indo, né? Foi respondendo. E foi maravilhoso. Então, assim, até eu disse pra ele... E conseguiu ficar sem o corticoide. Ele tá sem o corticoide até hoje. Que maravilha, Desde né? 2019. Pensa, 2019 foi quando ele veio pra mim, 6 Muitas de dezembro. conversas nós tivemos sobre o Zig. Aí, claro, teve altos e baixos, mas o melhor de tudo, esse ano eu falei com ele... E perguntei, e aí, Samuel, como é que tá o Zig? Está maravilhoso, ele me mandou foto. A parte que tinha as alopecias é pelinho branco. Que ele não tinha. Gente, dava e o cachorro pena não toma de ver, corticoide. coitadinho. Era assim, a pele em carne viva. Sim, lúpus né? eritematoso discoide. E ele conseguiu. Sem corticoide. Puxa vida. Sabe? Maravilhoso, Então tá aí, ó. Mais que comprovado que funciona, né? Então, eu sou super adepta, para mim, para minha filha, para meus pacientes, né? Funciona mesmo. E isso foi muito bom, porque, vamos dizer assim, a gente acreditava nisso, né? Mas isso era uma área que não existia muito dentro da veterinária. Acho que alguns poucos, porque vocês até tinham o Dr. Cláudio Reale que implementou uma ideia. Né, mas era muito poucos, agora já tem mais gente que trabalha. E aí, mas foram abertos.
E aí a gente foi falando, eles não sabiam montar floral, etc., mas diziam, olha, eu tenho esse bichinho aqui que tá com esse problema de comportamento, tu pode me ajudar? E a gente foi indo e a gente foi vendo esses resultados, assim, e até hoje, né? Quantos? E isso aí, assim, muito gratificante. E a vida animal. Isso falando assim, eu tô na vida animal, eu vejo esse trabalho tão lindo, sabe? Que tu, Kátia, e tu, Dani, fazem lá dentro, que é essa percepção, essa prescrição desses florais pros pets dos tutores, assim. Tem muita procura. Tem muita Os médicos procura. veterinários Também são... pedindo, né, exatamente, para os animais. E a vida animal, essa parte de florais de homeopatia é manipulada na 24 de outubro. E lá, então, não tem nenhuma manipulação química. É só a manipulação de medicamentos energéticos, né? Onde a gente tem, além da manipulação, outros, né, adicionais, como colocar numa pirâmide. Ela só é manipulado por uma farmacêutica que tem a formação. Então, isso, às vezes, me pergunto, o que vocês têm de diferente? E o que a gente tem de diferente? Talvez isso que não seja só a técnica, né? Então, todo esse envolvimento é muito legal. Quando a gente vai manipular um floral ou uma homeopatia e a pessoa que está manipulando, ela tem que ter essa consciência também, a gente sempre vai botar uma intenção de que o bichinho receba todo o melhor que ele possa, que ele precise ali naquele medicamento. Talvez não seja a cura, porque isso não é uma coisa que às vezes não tem como ser, mas que ele tenha todo o potencial positivo para tentar o máximo possível isso aí, né? Isso, a pessoa que está ali manipulando tem que ter essa consciência, né? E a gente faz sempre com essa intenção. E isso eu me lembro de um desses nossos amigos que era dentista na época e que ele dizia, eu não sei o que vocês fazem, mas eu mando fazer os florais para os meus pacientes e a homeopatia lá na farmácia de vocês e tem um resultado diferente de quando eu mando fazer em outro local comercial, vamos dizer assim, né? O que é de diferente? A diferença é exatamente essa, né? É o coração, é a intenção que a gente coloca junto. Que a gente sabe que quando se trata de energia, a nossa energia pode contribuir para o bem ou para o mal daquilo ali. Então, a gente tem que ter realmente essa consciência de que ali a gente está procurando colocar o melhor. Inês, qual é a tua percepção da vida animal? A minha percepção, que eu vou dizer? A farmácia, ela veio agregar muito para os tutores, principalmente para os pets e para nós veterinários, né? Vocês fariam muita falta se não existissem. Que isso. Que lindo, né? Então assim, acho que eu posso falar por maioria dos veterinários, né, tutores, só agradecer por esse sonho de vocês ter se tornado realidade, né? Porque com todas as inovações que teve ao longo dos 20 anos, vocês inovaram e continuam inovando e contribuindo para a medicina veterinária. Então, assim, essa página vocês estão gravadas na Medicina Veterinária de Porto Alegre. Que vai mais para o Brasil, né? Se Deus quiser. Não, mas é isso aí, gurias. Vocês são extremamente competentes. Eu sou suspeita em falar, porque moram no meu core aqui, né? E sempre que eu preciso, nossa, eu corro, Dani, socorro, Kátia. Então, sempre me sanando as dúvidas, me ajudando no que é necessário. Isso como veterinária. E agora vamos tirar a veterinária e vamos botar a tutora. Então, como tutora também. Eu sempre fui super bem atendida, né? Para os meus animais. Quando vocês tinham energia vital, que eu fazia para mim, para minha filha. Eu continuo fazendo para os meus animais. Então, assim, como eu falei, de vocês fazerem as medicações e se a gente tem pressa, vocês... correm, não, olha só, dão um atendimento, assim, mais personalizado, né? Só agradecer, sucesso para vocês sempre. E, na verdade, a vida animal, não somos só eu, a Kátia e o Estevão, né? São tantas pessoas que passaram
pela nossa caminhada e que seguiram a sua caminhada e aqueles que estão conosco, né? Então, imagina essa equipe de 44 funcionários trabalhando diretamente conosco, 6 farmacêuticos, nós somos em 6, né? 6 farmacêuticos ali na equipe, isso é sucesso, né? Isso a gente pode dizer hoje plenamente, porque quando a gente iniciou, muitos perguntaram, tu acha que isso vai dar certo? E eu sempre respondi, daqui 10 anos me pergunta, nem 20. 10 anos me pergunta, porque nem eu sei se vai dar certo ou não, né? Hoje a gente pode dizer com certeza, e eu completamente arrepiada, sim, deu certo. Deu muito certo. Quando eu fui agora na Uniriter fazer essa palestra no sábado, a gente foi almoçar. Foi almoçar, e quando a gente chegou, o Estevão estava com a camiseta da Vida Animal, e a pessoa ali, a dona do restaurante lá na Uniriter, né? A gente estava pagando e ela assim, eu já conheço vocês. Eu, oi? Como assim, né? Ela assim, eu faço os medicamentos do meu cãozinho e vou chamar minha filha, né? Ela chamou a filha. E os medicamentos dos animais dela. E ela assim, e os nossos animais já estão velhinhos e eu já estou sofrendo por eles, né? Eu disse assim, então não sofra. Porque assim, tu tá amando plenamente eles. E tá dando o melhor para eles, é qualidade de vida. Mas eu saí e disse para o Estevão, ai, que emoção, né? Quando a gente chega num lugar e a pessoa diz, conheço vocês, eu faço os meus medicamentos na Vida Animal. Isso é a melhor coração, né? Isso que tu tá falando me lembrou, meu filho, os dois são apaixonados por bicho, né? Tem um casal, e ele levou a cachorrinha dele numa clínica. E aí a moça lá foi dar a prescrição, etc., e disse para ele, olha, tu pode comprar esse medicamento aqui, mas tu pode mandar manipular numa farmácia muito boa que vai fazer com toda tranquilidade, assim, para ti, acho que vai ter um resultado bom. E deu para ele coisinha da Vida Animal. Aí ele riu e disse, essa farmácia é boa mesmo. Aí ela disse, tu conhece? E ele disse, é da minha mãe. Ele disse, mãe, mas me deu um orgulho tão grande ter escutado dela, né? Que era uma farmácia muito boa e que ela tá me indicando porque ela acreditava no trabalho de vocês, né? Então, realmente, de vez em quando a gente ganha esses presentes, assim, né? Vem da onde a gente não espera. Vem da Juliane, né? Que traz, assim, vem de pessoas que chegam no balcão e dizem, puxa vida, o teu remedinho, essa semana mesmo, escutei isso. Tá fazendo diferença pro meu bichinho, porque tinham dado 3 meses de vida para ele, isso há 2 anos e meio atrás. E ele tá aqui tomando Pimobendan pro coração e tá muito bem, correndo, lindo, brincando. Né? Gente, isso não tem preço, né? Isso faz com que a gente queira mais 40, 60. Eu certamente não vou estar mais aqui, mas vou estar olhando. E se tiver, eu vou estar ali, né? O que vocês estão fazendo aqui? Mas, assim, isso aí é aquilo que faz com que os nossos olhos brilhem a cada dia que a gente levanta da cama e pensa, puxa, eu vou trabalhar. Não é puxa, eu vou trabalhar. Isso é uma coisa que a gente passa também para os funcionários, né? Esse sonho de vocês é uma coisa que tem muito dentro de mim também e que todo dia eu tento passar também para cada um que tá manipulando, para cada um que tá ali dando o seu tempo para a cura de um pet. É verdade. Né? E eu me sinto muito feliz quando eu vejo, claro, muda bastante gente, né? 20 anos, muda bastante gente. Mas nós temos, acho que uns 3 ou 4 funcionários que estão com a gente desde que a gente sonhou, né? E que, assim, até saíram e depois pensaram, não, lá eu era mais feliz com aquilo que eu estava fazendo e retornaram. Isso é profundamente gratificante, né? A gente vê que essas pessoas realmente estão ali porque elas acreditam naquilo e elas estão botando essa mesma crença que nós temos, esse mesmo valor, eu acho que nós temos e que fez com que a Vida Animal estivesse completando 20 anos, né? E se Deus quiser, vá adiante por mais outros 20 e que a gente possa prosseguir nisso, né? Assim, mesmo será. Mesmo, eu acho que nem mesmo sonho, né? Aprendendo a sonhar sonhos novos, porque durante esses 20 anos a gente nunca parou de sonhar, né? Nós sempre sonhamos sonhos novos
E alguns a gente disse, bah, não vai dar, né? Mas a grande maioria a gente botou em prática, fez sair do sonho, né? Então, isso aí é muito bom, que a gente possa... eu acho que a gente tem que finalizar. Já vamos iniciar, né? A nossa finalização. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, gurias. Só continuar desejando sucesso para vocês. Que continuem muito mais. Sempre. Que assim seja, né? Eu quero agradecer, assim, obrigada a vocês, né? A Dani, por acreditar e sonhar conosco e concretizar. Sim, a Dani vem concretizando conosco. A Neide, que está aqui representando todos os nossos tutores, né? Clientes e também os médicos veterinários. E agradecer imensamente aos 44 funcionários, a toda a nossa equipe. A gente tem funcionários realmente muito antigos, né? Como a Eliane, a Karine, a Andréia, as duas Andréias, a própria Dani, né? E eles é quem nos dão força. A Fernanda também, a Luísa, que nos dão um respaldo bem legal, assim, na estrutura. Temos algumas lideranças. As lideranças, a Paula dentro do laboratório, Jéssica, farmacêutica no laboratório. Então, assim... A Ana, que está na 24. Tá entrando, então, começando a Amanda, a jornada dela. Né? São as... A Amanda. Então, essas lideranças que estão mostrando, né, o quanto capazes são. Porque, assim, se a gente não dá oportunidade... para esses funcionários, cada um fica na sua, né? A partir do momento que a gente viu que a gente podia delegar, a gente conseguiu delegar e ver o quanto legal está acontecendo a nossa história, né? São pessoas com cabeças diferentes, com ideias diferentes, com forças diferentes, que agregaram. Olha que interessante né? Às vezes a gente acha que, não, mas a gente tem mais experiência, a gente tem mais nada. Quando a gente começou a soltar um pouquinho, veio pessoas a agregar que, nossa, deram um apoio e uma força fenomenal. Que a coisa começou a acontecer mais ainda. Pessoas como a Sabrina, que no outro podcast eu contei a história dela, que aproveitou uma oportunidade que ela enxergou, né? Então, isso aí também, todos, né? Super interessante. Acho que a gente teria que falar dos 44. Todos, porque realmente, cada um faz a diferença, né? Faz a sua parte e a diferença na vida animal. Todos os 44. E agradecer mesmo a vocês, né? E aí mentalizar que a nossa jornada continue e que seja esse sucesso e que a gente tenha sempre essa vontade de melhorar, né? A vontade de ter ideias novas também. E que o nosso amor pelos animais permaneça mesmo dentro da gente e que a gente consiga trazer a parte técnica, que é muito forte da vida animal, agregando outros fatores que a gente ainda quer agregar, né, Dani? Sim. Então, assim, a gente é um desafio, mas a gente tem certeza que o caminho é o correto. Certeza. Lembrando aqui, né, a gente começou numa unidade pequenininha, né? E eu sempre me lembro que a Dani dizia, como eu tinha vontade de atravessar a rua e ir ali para aquela esquina. Que é onde nós estamos agora, ali na 24 de outubro, que era um lugar assim que a gente achava que era imenso, era enorme, né? Nós atravessamos a rua e fomos para a esquina, né? E hoje eu olho e penso assim, meu Deus, como é que a gente conseguia botar tanta coisa aqui dentro, né? Porque funcionava tudo ali. Até que a Karen e a Daniele vieram, assim, muito tímidas. Sim. Olha, gurias, a gente queria falar uma coisa com vocês. Quem sabe se a gente procura um lugar maior para aumentar e etc, né? Bem sutil. E aí, nossa, então tá, vamos. Aí elas se assustaram. É mesmo? Oi. Vocês vão apostar? Vamos, a ideia é boa. Não sei aonde, não sei como. E aí veio a unidade, nós já tínhamos uma unidade lá na Zona Sul, mas ela era bem pequenininha, né? E aí a gente encontrou essa loja lá na Zona Sul, que tem, sei lá, 300 metros quadrados. E aí nós pensamos, nossa... É muito espaço. Muito espaço. Agora aqui nós vamos ficar 20 anos, no mínimo.
né? E já estamos assim, meu Deus, aonde que nós vamos procurar um lugar maior? Aí já a gente quer ampliar, não, mas vamos botar mais esse setor para ficar não tem aonde, melhor, mas né? como? Exato. Então, assim, isso é um crescimento de 20 anos, né? E que nos dá muita alegria da gente estar nesse ponto de estar precisando de mais espaço, né? Então, eu acho que isso aí é que nos estimula e que nos faz sonhar, e agora, de repente, daqui a uns tempos a gente vai atrás desse espaço, né? Daqui a uns tempos eu pretendo ficar mais acomodada e deixar mais para essa turma nova, né? A gente ficar mais ganhando do que trabalhando, né? Mas... Isso que eu consegui. É isso que eu ia dizer. Um dia eu disse, minha filha era pequenininha, e eu disse, ai meu Deus, a gente trabalha tanto. Eu acho que meu sonho era assim, poder sentar na beira de uma piscina com um abacaxi daqueles de coisa. Aí ela ficou parada me olhando. Disse assim, mãe, mas tu ia ser feliz? E eu parei e pensei, não ia. Porque é o que me faz ter o brilho no olho, é isso aqui, né? Então, é por isso que... Gurias, nosso tempo a gente quer agradecer. Terminando. Isso. Agradeço muito a oportunidade também de poder participar, né? Falando e contando histórias nesses 20 anos da vida animal. Obrigada mesmo por tudo, pela experiência e por estar aqui com vocês também. Eu também. Obrigada pela parceria aí de sempre, né? E dividindo conhecimento. Eu já estou ficando triste, porque está terminando esse nosso podcast aqui, né? Que eu acho que foi tão bom, tão rico e que, assim, fluiu, porque é exatamente isso. Quando a gente tem um sonho, e quando a gente tem uma concretização e quando a gente está cercado de pessoas queridas, as coisas fluem, né? E eu já estou ficando, assim, um pouco triste, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu já estou pensando no terceiro, né? Já estou me abrindo para esse terceiro e que venha o quarto, o quinto, sei lá, que agradeço, porque isso aí o Uriel, que ele não queria falar nada, não vai falar, mas nós vamos falar dele. Muito tempo ele estava ali, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast. A gente, não, que isso, nem vai ter conversa, não vai ter assunto. Não teve, né? Essas modernidades. Não, deixa assim. E ele, não, mas vamos fazer. E esse ano a gente resolveu dar uma chance para ele. E estamos aqui já queríamos super mais. felizes e já pensando em mais. Viciamos. Tipo tatuagem, né? Tatuagem que não faz, mas depois que faz, esse dura quem pode. É verdade. Por isso eu nunca fiz. Tô quase fazendo. Vai começar nesse caminho. Então tá bem. Finalizamos por aqui, né? Então, quem quiser então nos seguir, né, no Vida Animal Farmácia, onde nós temos os cortes, então, dos podcasts que a gente tem, já fez o primeiro e agora esse segundo, e também tem no YouTube para assistir ele de forma completa. O primeiro ficou maravilhoso. Quando a gente fica aqui conversando, a gente não tem ideia, né? Mas depois assistindo, o quanto rico é um podcast de 1h30 que a gente consiga conversar com mulheres maravilhosas. Então, nós ficamos por aqui. E que assistam, então. Isso, né? O nosso podcast, né? E até o próximo. Até o próximo. Com convidados também especiais. Também especiais. Né? Isso aí.